E aí, gente, tudo bem? Vindo aqui para poder deixar mais uma reflexão a respeito de, de, de um outro atendimento realizado junto ao empresariado, que eu realizei recentemente. No caso, se trata de uma empresa que ela milita aí no ramo aí da energia solar, né? Então, você está trabalhando aí você está dentro de uma questão mais ambiental aí. A legislação ambiental no Brasil ela é uma das mais complexas do mundo, né? Então, existe uma série de coisas, de observâncias que são feitas dentro nesse âmbito, né? E essa empresa que eu fiz esse atendimento junto ao seu empresário, ao seu CEO, ela é uma empresa de trabalha com painéis solares, né? E o que acontece? Durante o atendimento, a gente conversando, o empresário falando da questão do faturamento dele, etc., que ele queria dar uma incrementada nesse faturamento dele, etc. E aí ele se queixou que no ramo dele não adiantava, aí eu sugeri para ele, ó, a gente precisa fazer um trabalho aí de precificação e depois, consequentemente, fazer uma análise de desempenho para ver a viabilidade econômica financeira da empresa, né, que é o calcanhar de Aquiles de 99, alguma coisa por cento do total de empresas no Brasil é justamente a questão financeira. E que o cerne da questão financeira é sempre o preço, né? Obviamente. Então eu sugeri a questão da precificação, ele virou para mim e falou, Davi, mas não adianta a gente fazer precificação aqui, porque o preço de venda do meu serviço, ele é regulamentado por lei. Ele não pode subir, não pode diminuir, porque ele é regulamentado por lei. Então, consequentemente, eu não tenho por que fazer precificação, porque eu não vou poder aumentar o preço ou não vou poder reduzir o preço. Só que aí essa é a lição que fica, precificação, ela não necessariamente é feita para você aumentar ou diminuir o preço. Né? Por quê? Porque o lucro de uma empresa, né? O lucro ali quando você vende o seu serviço, vende o seu produto, ele vem de uma relação estreita entre o preço unitário de venda e as quantidades de produtos ou de serviços que você vende sob esse preço. Tá? Então é daí que você tem a resultante chamada lucro. Né? Perfeito? Então foi onde eu expliquei para ele. Você não pode mexer no preço, ok, é regulamentado, você não pode nem subir nem diminuir, mas a gente pode descobrir e calcular as quantidades que você precisa vender por mês de tal serviço, né? Para você garantir lá no final do mês uma lucratividade bruta e, consequentemente, uma lucratividade líquida que seja razoável e que mantenha a sua empresa com uma característica rentável, uma característica sustentável e saudável economicamente falando, né? Economicamente, financeiramente falando. Né? Então, essa é a questão que eu queria deixar aí hoje. Ele achou bastante interessante isso, né? E, enfim, conversamos a respeito desse tema. A gente fica satisfeito porque quando a gente dá um norte assim por um cliente e vê o cliente satisfeito, realmente é muito positivo, né? A gente fica realmente muito feliz, né? Então, o que fica é justamente essa questão. Precificação, ela é feita não somente para você mexer, ou seja, saber se você vai aumentar ou diminuir o seu preço de venda, mas também para você calcular as quantidades que você precisa vender sobre aquele preço de venda. Seja ele o preço recalculado, que ele sobe ou diminui, ou o próprio preço que é aquele ali que você quer manter. Porque às vezes também tem empresário que você faz a precificação e ele fala, descobre que precisa aumentar o preço para esse preço ser um preço que gere uma margem de contribuição positiva, ou seja, um lucro bruto positivo para ele, né? Um lucro bruto são, né? Saudável. Ou então acontece de quando você faz isso,
O empresário vira para você e fala assim, mas eu não posso vender por esse preço, porque se eu vender por esse preço, meu concorrente vende mais barato e aí eu não vendo. E aí você calcula o quê? As quantidades, que é a meta comercial, que também a gente chama de ponto de equilíbrio econômico-financeiro, né? Que é aquela quantidade por aquele preço que você vai vender e que vai gerar para você o lucro tal calculado que você minimamente precisa ter. Então fica aí também essa questão. Precificação não é só o cálculo do preço, saber se ele vai subir ou diminuir. É também essa segunda alternativa, que é de quantificar quanto que você precisa vender por um determinado preço. Lembrando sempre que quanto menor o preço, mais você vai precisar vender para alcançar um lucro mínimo. Quanto maior o preço, menos em quantidade você precisa vender para alcançar esse mesmo lucro mínimo. Então fica aí a dica, a situação que eu trago aí hoje.